Seja bem-vindo a mais um conteúdo no canal Audiência Carioca aqui no YouTube e hoje vamos reagir às audiências da semana passada divulgadas pelo Cantar Ibope, o top 10 do Cantar Ibope envolvendo Globo, Record, SBT, Band e Rede TV. A gente vai começar a fazer isso a partir de agora. Mas antes, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque é assim que o YouTube divulga o nosso trabalho e você ajuda gratuitamente dando like a que a gente possa fazer outros conteúdos aqui nesta plataforma. Bom, sem perder tempo, vamos reagir aí às principais audiências. Vou assistir junto com vocês essa tabela. Aí a gente vai comentando os destaques da semana, sempre em ordem alfabética. Lembrando que eu vou colocar esse link depois aqui à disposição para vocês no campo de descrição e é referente aos dias 5 de agosto e 11 de agosto, portanto, da segunda-feira ao domingo da semana passada. Maior audiência da Band no painel nacional de televisão, o Jornal da Band com 2,4, uma bela audiência para os padrões da Band, 3,8, São Paulo, né, com 3,8, Rio de Janeiro com 1,5. É uma audiência natural aqui para o Rio. Outro destaque também da Band, gente, são os debates que aconteceram aí por todo o Brasil. Média de 1,8 para o horário nobre, é uma audiência ok para a Band. 3,4 em São Paulo, onde nós tivemos o primeiro encontro do José Luiz da Atena com o canal do Morumbi como candidato a São Paulo, candidato a prefeito de São Paulo, perdão, 3,4. No Rio de Janeiro, o debate rendeu 1,4, debate que reuniu os principais candidatos à Prefeitura do Rio, comandado pelo João Paulo Vergueiro. Foi o segundo produto mais assistido em rede na Band. O perrengue na Band ficou com 1,8. 1,8. Que mais? No painel nacional de televisão, 2,3 em São Paulo e 0,8 no Rio. Caiu bem, hein, o perrengue na Band no Rio de Janeiro. Coritiba e Ponte Preta, 1,6 no painel nacional de televisão, 1,9 em São Paulo. Bela audiência em São Paulo, não tem um clube tido como os 4 fortes, e 0,4 no Rio. Aí não foi bem o que seria natural, porque nós tínhamos nesse dia, nós tínhamos jogos, a cerimônia de abertura, na verdade, aliás, a cerimônia de encerramento, na verdade, corrigindo a cerimônia de encerramento da Olimpíada, e não tinha um clube aí que envolvesse o Rio de Janeiro. O que mais aqui, ó? O apito final 1,5 apito final 1,5 no painel nacional de televisão, 2,1 em São Paulo e meio ponto no Rio de Janeiro. O programa do Neto aí quase no traço, né? A partir de meio ponto já pode dizer que é traço. Brasil Urgente sem da Atena, 1,5 no PNT, 2,6 em São Paulo e 0,7 no Rio de Janeiro. Os donos da bola, gente, eles colocaram como um produto nacional aí a sinalização da Band para o Cantar Ibope, mas não é um produto nacional. Os donos da bola, no horário que ele vai ao ar em São Paulo, então essa faixa compreende ao Rio de Janeiro, que é o programa A Voz do Rio, do Wagner Montes Filho, e o programa Vem com a Gente da Gardênia Cavalcante, certo? Então, os donos da bola Rio não vai no mesmo horário que os donos da bola São Paulo, certo? Eles não vão ao ar no mesmo momento. Então para o PNT, a faixa dos donos da bola deu 1,3, São Paulo 1,8 de média semanal, e o Rio de Janeiro, então nós tivemos aí o programa do Vaguinho, A Voz do Rio e Gardênia Cavalcante com 0,8, tá bom? Essa foi a média semanal desses programas juntos. O que mais? Melhor da Noite, 1,3 no painel nacional de televisão, 2,1 em São Paulo, 1,1 no Rio de Janeiro. Outro destaque, o Masterchef, né? 1,1
no PNT, 1,8 em São Paulo e um pontinho aí no Rio de Janeiro. 1,8 em São Paulo, um pontinho no Rio de Janeiro. Falando da Globo, com o seu renascer, que me chama muita atenção, ainda sendo a maior audiência da emissora no Brasil, é que nesse momento São Paulo está vendo mais renascer que o Rio de Janeiro, segundo números de pontuação do Ibope, não é? 25 pontos no PNT, São Paulo com 26,4, uma audiência maior do que no Rio de Janeiro com 25,8. Isso não é muito comum, mas Pantanal aí com 0,6 à frente do Rio de Janeiro, uma audiência ampla maior, né? Uma audiência ampla maior é ótimo, né? Uma audiência que chama a atenção por ser maior, porque não é costume do Rio de Janeiro, uma audiência ampla em destaque, vamos colocar assim. O que mais, gente? Tem um flash aqui do jornalismo. Eu não sei, sinceramente, se isso aqui foi em relação à questão do acidente da Voipass. Pela numeração, acredito que seja, então não vou comentar. JN 24,6 no painel nacional de televisão, 25,4 em São Paulo, também maior que o Rio de Janeiro, com 25. Vejam vocês. Também não é comum isso acontecer. Os jornais da Praça TV segunda edição, 23,7 no PNT, 23,1 em São Paulo. E mais uma semana, o RJ2 fica à frente do Jornal Nacional. 25,3 para o RJ2, 25 para o JN aqui no Rio de Janeiro. Jogos Olímpicos, provavelmente essa faixa aqui significa a disputa da medalha de ouro no surf feminino, que foi no meio da novela Renascer, 23,4 no painel nacional de televisão, 23,8 em São Paulo, 24,8 no Rio de Janeiro. O que mais aqui de destaque? Acho que o resto aqui são as novelas, né? Vamos passar aqui as novelas, ó. Família Tudo, 21,9 no PNT, 22 em São Paulo, 23,6 no Rio de Janeiro. Lembrando que no Rancho Fundo tá aqui, ó. Tá aqui na oitava posição, 21,4 no PNT, 20,4 em São Paulo, né? E 24 pontos, veja, uma audiência bem maior no Rio de Janeiro comparado a São Paulo, 20,4 em São Paulo, 24 no Rio de Janeiro. Vamos para Record. Record, Domingo Espetacular, com 7,3 no painel nacional de televisão, 7 em São Paulo, 6,5 no Rio. Lembrando que semana que vem a gente tem as estreias na Record, tem o Domingo Record Cacherazade, tem o Acerte ou Caia do Tom Cavalcante, teremos o novo Domingo Espetacular, tá bom? Jornal da Record, 7 no PNT, 7 em São Paulo, 6,8 no Rio. Deu uma caidinha no Rio, né? Tem tido audiências maiores que 7 pontos. O que mais? Aqui o religioso, né, que é dentro do balanço geral, terceira audiência em rede, vejam vocês, 6,4 em São Paulo, no painel nacional de televisão, 7,3 em São Paulo, 6,5 no Rio de Janeiro, uma audiência aí abstraída do pessoal lá do balanço geral. Plantão do jornalismo, caso Voipass, né, também, um acidente aéreo, 5,8 no painel nacional de televisão, 7,7 em São Paulo, 5,1 no Rio de Janeiro. Aconteceu, gente, depois do balanço geral, na última sexta-feira. Eles tiraram o Apocalipse, que não está no bom momento, entraram com plantão e houve uma audiência maior do que o comum. Canta Comigo, Tim, 5,7 no painel nacional de televisão, 5 em São Paulo, não foi bem, 5,7 no Rio de Janeiro. Força de Mulher, outra novela da Record aí, que tem ido médio, né? Pelos números aí, médio. 5,4 no PNT,
5,3 em São Paulo, 5,8 no Rio. Aceitação maior aqui no Rio de Janeiro. O que mais aqui? Reprise de Gênesis, 5,3 no PNT, 5,1 em São Paulo e 5,5 no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eu comparo a audiência do Domingo Espetacular com o do programa Silvio Santos para saber quem levou a melhor. RedeTV, aí na sequência, Super Pop, 1 ponto, maior audiência do PNT. São Paulo, 1,1, no Rio, 1,7. Mas olha, gostar de ver o Super Pop aqui no Rio, hein? 1,7, maior audiência disparada aqui no Rio de Janeiro. Sensacional, 0,9 no PNT, 1,4 em São Paulo, 1,1 no Rio de Janeiro. Operação de risco isso é da sexta-feira, né? 0,7 na rede, né, no PNT, 1,5 em São Paulo, 0,4 no Rio, hein? Deu uma queda boa aí para a Rede TV. A Tarde é Sua ficou muito prejudicado com a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, não é? 0,7 no PNT, 1 ponto apenas em São Paulo, 1 ponto apenas no Rio de Janeiro. Sentiu aí a transmissão dos Jogos Olímpicos. Operação de risco, o segundo, que é no sábado, 0,7 no PNT, 1,2 em São Paulo, meio no Rio. João Kleber Show, 0,6 no PNT, 0,8 em São Paulo, 0,7 no Rio. TV Fama, 0,6 no PNT, 0,8 em São Paulo e 0,8 no Rio. Essa semana teve a estreia do Leão Lobo. O que mais? Ultra Show, programa do Geraldo Luiz, 0,6 no PNT, 0,7 em São Paulo, 0,7 no Rio. Geraldo Povo, programa de domingo, 0,6 no PNT, 0,8 em São Paulo e meio ponto no Rio. Companhia Certa, programa do Ronivon, entrou no top 10 na semana passada, hein? Veio aí do bom momento do Super Pop, porque ele vem coladinho com o Super Pop, 0,4. Aliás, é um bom programa, só está no horário errado. Companhia Certa, 0,4 em São Paulo. Aliás, 0,4 no PNT, corrigindo, 0,5 em São Paulo, 0,9 no Rio de Janeiro. Foi muito bem aí o programa do Ronivon. Muito bem aí a estreia do Ronivon aqui no Rio de Janeiro. E olha que ele não é um comunicador com muita afeição para o Rio de Janeiro. Vamos para o programa Silvio Santos, ó. Programa sempre mais assistido do SBT, 6,1 nas 15 praças do PNT, 7,6 em São Paulo e 5,7 no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, vitória do Domingo Espetacular com 6,5 contra 5,7, mas em São Paulo a Record ficou com 7 pontos e aí nós tivemos a vitória do programa Silvio Santos nessa disputa que tem acontecido entre esses dois formatos. Roda-roda, deu uma melhorada o Roda-roda, hein? Dia dos Pais, especial do Dia dos Pais, Patrícia Bravanel estava lá, 5,3 em São Paulo, 6,6, aliás, 5,3 no PNT, 6,6 em São Paulo, no Rio, 4,9, né? Domingo Legal, a segunda parte, 4,7 no PNT, 6,2 em São Paulo, 4,3 no Rio. Também sentindo efeitos aí da Olimpíada. Né? A última parte, 4,4 no PNT, 5,8 em São Paulo e 4,5 no Rio. Deu até uma crescida no Rio e perdeu um pouquinho em São Paulo. Vejam que o Bake Off Brasil estreou bem na tela do SBT, 4,2 no PNT, 5,8 em São Paulo. Bela audiência do Bake Off Brasil, mas em São Paulo foi, aliás, no Rio de Janeiro foi mal, 2,9. Sabadão, 4,1 no PNT, 5,9 em São Paulo, 3,2 no Rio. Sabadão e Bake Off indo muito bem em São Paulo, no PNT ok, mas no Rio de Janeiro indo mal. Domingo Legal, a primeira parte, que é do Passo Repassa, 4,1 em São Paulo, aliás, 4,1 no PNT, 5,3 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Não foi um bom domingo para o Domingo Legal no Rio de Janeiro, especialmente, mas tem o efeito Olimpíada. Novela Romeu e Julieta, 3,8 no PNT, 4,4 em São Paulo, 3,1 no Rio. E reparem que não entrou o programa, a novela, não é?
a Caverna Encantada, que está com dificuldade. A Praça é Nossa 3,7 no PNT, 4,2 em São Paulo e 5 no Rio de Janeiro. Foi muito bem aí a Praça é Nossa no Rio de Janeiro, até melhor que São Paulo. Então, esses foram os números do painel nacional de televisão. São Paulo e Rio de Janeiro, entre 5 de agosto e 11 de agosto. O que você achou de tudo isso? Resume aqui embaixo, escreve aqui para mim, diz de que cidade você está falando. Aproveita para se inscrever, para ativar o sininho e deixar o like, que é muito importante, tá certo? Eu te conto no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima!